Com tantas tendências, seja por opção ou por necessidade, dia após dia nos alimentamos cada vez pior, preferindo a comida processada, as porções prontas, comida com excesso de sal, excesso de açúcar e tantos outros exageros. Olá, bem-vindos a bordo do Bem Me Quer, um programa de alimentação saudável, consciente e sustentável. Meu nome é Cleo e eu sou consultora de alimentação saudável e a partir de hoje, a cara do Bem Me Quer. E para abrir essa nossa primeira temporada, nós vamos preparar um clássico da cozinha mineira, mas uma versão alternativa. Então nós vamos preparar um pão de queijo da horta. E os mineiros que estão assistindo devem estar pensando, uai, mas que trem é esse? Eu sou mineira. É um pão de queijo que não leva queijo, não leva leite e não leva ovos. E acreditem, é delicioso. Para substituir esses ingredientes, nós vamos usar abóbora, batata e água. Então, é um pão de queijo muito simples, é uma versão alternativa que é muito saudável, principalmente para aquelas pessoas que têm problema com colesterol alto e não podem consumir queijos e ovos. Então, com essa versão, pode voltar a desfrutar dessa gostosura que é o pão de queijo. Então, o que nós vamos fazer, para iniciar, nós vamos cozinhar os legumes. E eu vou ensinar vocês também a prepararem os legumes de uma forma bem saudável, que é cozinhá-los no vapor. Porque normalmente o que nós fazemos é colocamos os legumes na água, cozinhamos ele, depois daquela água que está rica em nutrientes, nós jogamos ela toda fora e não aproveitamos aquilo que nós poderíamos aproveitar. Então nós vamos cozinhar no vapor, que é uma técnica muito saudável. Hoje em dia já existem no mercado equipamentos só para se cozinhar no vapor. São equipamentos caríssimos e tudo que nós precisamos é de um acessório como este. Então como é que esse acessório funciona? Nós vamos colocar um fundo de água na panela, colocamos ele dentro da panela e o legume em cima. E assim ele cozinha só com o vapor da água. E a vantagem dele é que ele se encaixa em diversas panelas, panelas menores ou maiores. Então é um equipamento econômico e muito funcional. Então para iniciar nós vamos colocar as batatas aqui no fundo, porque como a nossa receita leva água, então para economizarmos no gás, então eu vou colocar a batata para cozinhar na água e depois coloco a abóbora aqui no vapor. Assim poupamos no gás e utilizamos depois essa água. Se não fôssemos utilizar a água, aí sim cozinharíamos tudo no vapor. Então aí estão as batatas. Agora colocamos o acessório e levamos então a abóbora aqui por cima. Esse pão de queijo, essa receita deve dar mais ou menos uns 30 pãezinhos e eu faço eles sempre menorzinhos, porque se fizer ele muito grande, depois ele leva muito tempo para cozinhar e também fica muito pesado. Então fica já essa dica de fazer ele já no formato menor. Bom, agora também já é a altura de colocarmos o sal, porque muitas pessoas pensam que o sal é para salgar. E não é, isso é errado. O sal é um tempero como outro qualquer. Então a função dele é temperar, é dar sabor àquele prato que nós estamos preparando. E neste caso o que ele faz é abrir o sabor do alimento. Porque quando colocamos o sal em cima dos legumes, os legumes se contraem, libertam a água e abrem o sabor. Então é isso que nós vamos fazer agora. Colocamos o sal já nessa altura. Eu uso o sal em pedrinhas, o sal grosso. E o sal marinho, isso é fundamental, porque o sal refinado, ele perde todos os nutrientes dele, que são à volta de mais ou menos 84 sais minerais. E já o sal marinho, ele preserva todos esses sais minerais. E pode ser também na versão em pó. Eu uso assim, mas existe também no mercado em pó. A diferença de preço é insignificante, então isso é uma mais-valia para a sua saúde. Vale a pena investir na sua saúde. Bom, então agora, enquanto os nossos legumes cozinham, nós vamos separar então o polvilho. Essa receita leva então, tudo em xícaras,
E depois, em casa, se a família for grande, coloca uma medida maior, que já vai ser o suficiente para ter uma receita grande. Então, nós vamos colocar 2 xícaras de polvilho azedo e 3 xícaras de polvilho doce. Faça dessa maneira. Depois, se não gostar, se achar que está muito pesado, faça as suas experiências. Coloque menos do polvilho azedo, mais do polvilho doce, mas já fica isso como a base da receita. 2 xícaras de polvilho azedo e 3 de polvilho doce. Então, aqui, o polvilho azedo. Olha, eu ainda vou em tempo de colocar meu avental, para não ficar toda suja. Eu sempre me esqueço do avental. Aqui mais uma. Duas. Duas. E 3. O polvilho ele espalha muito, então tem que ter um pouco de cuidado. Como vocês podem ver, aqui está espalhando um bocado. Agora o que nós vamos fazer? Depois que os legumes estiverem cozidos, nós vamos utilizar 1 xícara da água do cozimento com meia xícara de óleo. Então esses são os ingredientes deste pão de queijo. Vamos escaldar ele, então tem que estar bem quente, escaldamos e depois adicionamos 2 xícaras de batata cozida e amassada e 2 xícaras de abóbora cozida e amassada. A batata, ela é um pouco vilã daquelas pessoas que querem perder peso. Normalmente elas tiram a batata da alimentação e é um erro, porque a batata ela é rica em nutrientes e 100 gramas de batata tem a volta de 60 calorias, 60 gramas de calorias. Ou seja, não é assim uma vilã. E por outro lado, a abóbora, 100 gramas de abóbora contém apenas 13 gramas de caloria. Ela é diurética, ela é rica em fibras, então é um alimento muito bom para as pessoas que querem manter o peso, é um alimento fabuloso para pessoas que têm colesterol alto, que ajuda a baixar também o colesterol, os níveis de colesterol. Então fico com essas dicas aí. Bom, então enquanto os legumes cozinham, eu vou contar a história do pão de queijo para vocês. Porque nós mineiros somos muito orgulhosos porque o pão de queijo pertence a Minas Gerais. Só que depois pesquisando, eu soube que muito provavelmente o pão de queijo pode não ter nascido em Minas Gerais. Ele pode ter nascido em Goiás. E a história remonta lá do século XVIII. Porque na altura, no século XVIII, a farinha de trigo que havia no Brasil, ela vinha de Portugal. Só que quando ela chegava, ela já não chegava mais em condições de ser consumida. Então foi aí que nasceu a farinha da mandioca, que depois, posteriormente, passou a ser chamada de polvilho. Naquela altura também fazia-se o queijo e não tinha como conservá-lo. Então depois de alguns dias ele já estava duro. E nessa altura foram utilizando esse queijo duro em vários pratos e daí nasceram muitas gostosuras da cozinha mineira, inclusive o pão de queijo. Mas foi só na década de 50 que ele se tornou muito popular e ficou em todo o país conhece o pão de queijo como sendo uma comida mineira. Então isso é só uma curiosidade. Vamos ver agora como é que está aqui então os legumes. Já estão bons. Então agora o que eu vou fazer? Eu acho ideal, então agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso eu organizo essa bancada e já vou deixar tudo em formato de purê. Mas antes disso, eu vou lembrá-los também que eu coloquei aqui a batata para cozinhar com a pele. Eu não descasquei ela. E foi de propósito, porque a batata, quando nós tiramos a pele dela, ela rapidamente já começa a oxidar.
Então o ideal é nós cozinharmos ela sempre com a casca e depois, no final, quando ela já estiver fria, tirarmos a pele para aproveitar o máximo dela. Então vamos para o intervalo e voltamos já a seguir.